Na parte de trabalhar com take fixo, para quem não gosta de trabalhar com preço médio, ele pode pegar o preço fixo. Aí coloca lá, por exemplo, eu quero 200 pontos de win ou 250 e também um loss de 200 ou 250. E aí eu posso trabalhar com essa, porque o robô é muito assertivo. Aí eu ponho, por exemplo, por 100 pontos no M1. Aí vocês observam, ó, ele é muito assertivo, teria dado win aqui. Possivelmente, nesse teria tomado um loss, talvez, né, subindo ali, e esse aqui teria dado win. Tá? Esse seria o win, esse seria o... Não dá, eu acho que não daria os 250 pontos ali, e aqui daria o loss, tá? Esse aqui não daria o win ali, mas teria dado aqui. Tá? Então, aqui daria o win, não teria tomado loss, e esse aqui também teria dado o win. Então, mais ou menos, você seria, aqui nessa entrada aqui, nós teríamos mais ou menos 4 e 3 e 5 vitórias. Tá? Aí, o que acontece? E aqui mais uma vitória. Então, vocês podem trabalhar com IN normal, ainda pode usar o galho. Ele trabalha também com filtro de galho. Eu venho aqui para o robô e falo, ó, eu quero o meu martingale. A partir da primeira multiplicador, se multiplica por 1 e tomou 3 seguidas para, por exemplo. Aí, o que ele faz? Eu venho aqui, fiz swing de primeira, morreu, maravilha. Vim aqui, tomei um lote de 1 ponto, um lote. Nesse aqui, ele já entraria com 2 lotes. E aí nós já teria ganho e recuperado aqui. Eu nunca vi ele tomar 3 lotes seguidos. Já tomou 2, 3 eu nunca vi. Aí, aqui faz conta que ele tomou um lote. Não tem como a gente calcular, faz conta que não deu para tocar lá, voltou e bateu aqui, tomou um lote. Aí vem aqui, tomou mais outro lote, 2. Tá? E aqui ele entraria com 3 lotes. Então, aí tomaria um lote de 100, 1 ponto, perderia 200 pontos com um lote e perderia mais 200 pontos com 2 lotes. Mas ganharia 200 pontos com 3. Nessa aqui, a gente sairia no 0 a 0. Porém, a gente já estaria com esse lucro aqui. Desde que ele ganhou de primeiro, então já ganharia mais 200 pontos com um lote, tá? Aí ele rodar. Isso no M5, é claro, no M1. É claro que você iria colocar isso no M5, né? Para operar com lote fixo, é melhor operar no M5, a não ser que seja poucos pontos, por exemplo. 100 pontos, 150 no M1. Aí, aqui, ó, nós estávamos aqui, ó, deu um win, deu outro win e mais outro win, tá vendo? Então, aqui a gente já estaria buscando 200 pontos. No take fixo, a gente já teria no mínimo uns 1.000 pontos de lucro. Ó, ali já pegou de primeira também, já foi outro. É claro que aqui é só no take de 30 pontos, né? Mas teria dado uns 110 pontos aqui no mínimo. Vai embora, tá vendo? Dificilmente ele é. No Brasil, ele opera pouco por causa do seguinte. Vocês estão vendo? Meu robô tem outra coisa que ele faz diferente. Aonde você vai colocar? Por exemplo, no Brasil, eu coloco 7 para controlar, para evitar o robô operar quando o speed estiver alto. Se vocês observar, ele tem 2 linhas. A maioria dos caras tem uma linha só, quando está entrando. O meu tem 2. E tem uma vermelha e uma verde, o preço de compra e o preço de venda. Ó, tá vendo? Tá rodando junto as duas. Quando as duas estão juntas assim, ó, significa que está com o split praticamente zero. A corretora nem está cobrando, porque está sem notícia nenhuma. Então, ela quer que todo mundo opera. Né? Então, ela tá. Quando ela começa a aumentar aqui, é porque o split começou a aumentar. Já começou a ter um volume de notícia maior. Se essa linha, se você for operar, fazer um backtest, for operar numa corretora aí, e ela estiver muito longe da linha verde, da vermelha, aí, cara, procura outro time, outra coisa, que não é bom para operar lá, não. Porque se ele fazer uma entrada de compra aqui, por exemplo, ele vai colocar, na verdade, em cima da linha vermelha. A entrada vai ser na linha vermelha. Ele dá o sinal na linha verde e aí desconta o quadrado, porque aqui está pequenininho, não está dando para ver, são 2 linhas assim, ó. Tá? Então, essa linha do meio é o que eles ganham. A corretora vai ganhar de split, tá? Essa linha aqui, entre as duas. Então, se eu pegar uma entrada, o robô detectou a entrada aqui, tá? E aí o split está muito alto, ela não vai ser feita aqui. Ela vai ser feita cá em cima. E aí você vai ter que ganhar isso aqui tudo só para pagar o split da corretora. Então, se aqui tiver uma distância de 100 pontos e você está buscando um take de 100, você vai ter que fazer 200. Entendeu? Ah, mas o robô é doido. O robô colocou uma entrada aqui, ela mostrou a setinha aqui, mas entrou aqui. Não é o robô que é doido, é a taxa do split. Isso tanto faz manualmente, tá? Com indicador, qualquer coisa, vai ter essa taxa. Então, tem que ficar de olho nessas 2 linhas. Elas mostram
o tamanho do spread ali no momento da entrada. E aí, ó, aqui, ó, na corretora Genial, ela anda muito junto com a outra. Mas quando vocês for operar Forex ou ouro, você vai ver, especialmente o ouro, que essa linha fica bem distante uma da outra. Então, ali você tem que usar o filtro, sim. No mínimo, dependendo da corretora, por exemplo, na FBS, eu coloco lá 12. Se ele estiver acima de 12, ele não opera, não. Isso quer dizer o quê? Na parte da manhã ele nem opera. Só começa a operar depois de meio dia e meio. Porque na parte da manhã, o speed lá chega a 50. Aí é muita coisa para o robô andar. Aí não vale a pena arriscar a grana, não. Entendeu? Porque você vai ter que fazer uma entrada muito assertiva só para cobrir a taxa deles. Então, ele tem essas duas linhas para isso. Se alguém fala, por que tem duas linhas ali? Aí você já entendeu o motivo. O que acontece muito com esse robô é esse aqui, ó. Aqui é claro que ganhou todas, né? Não tem nada. Mas eu quero mostrar o seguinte, ó. Ele pega uma entrada de compra aqui. Só que ele analisa isso não só em M1, ele está fazendo outras análises aqui também, H1 e tal, e outras análises que eu não vou explicar a estratégia do robô inteiro. Tanto é que já daqui a pouco vai sair uns três do meu grupo lá. Já saiu um, deve ser mais uns três. Que são vendedores de curso que estão aqui que achando que eu ia ensinar a estratégia. Eu não vou ensinar a estratégia tal. Eu não vou explicar o porquê que ele é tão assertivo. Eu não vou. Só quem comprar o fonte. Quem não comprar nunca vai saber do que está operando. Tá? Aí o que acontece? Quando ele detecta isso aqui, ó, beleza, foi tranquilo. Aí o mercado cai, mas na verdade ele está detectando que o mercado está com a tendência de alta. A mesma coisa aqui, quando ele detectou aqui, ó, ele detectou que o mercado vai cair. Ele está na tendência de baixo. Ó. Às vezes, é claro que o mercado nunca vai assim de primeira a favor, mas ele detectou aqui, ó. Tá? Então, muitas vezes ele toma um loss, a gente fala, pô, agora depois que dá o loss, aí vem um win. Mas não é, porque ele detectou certo, ele detectou aqui, ó, mas o mercado veio contra e depois é que foi para onde ele avisou. Tá? Aí então ele não é porque, mas podia ter esperado, ia dar bom aqui, não precisava fazer ciclo, ou não precisava usar um stop fixo, faz um controle, gerenciamento. Faz o stop fixo, deixa para lá, não testa muito hoje, deixa embora, vamos ganhando de pouquinho em pouquinho. Tá? Porque o mercado é malucão. Ele detectou que aqui seria alto, pode ver que não fez nenhuma compra, deixou venda, só fez a compra mesmo, foi embora. Tá bom? Isso aqui é o scalp. Você viu, ó, que num dia aqui, ó, ele fez R$ 88 no scalp, buscando 30 pontos. Tá? Só entradinha. Porque são muitas entradas. Tá vendo? Quantas entradas deu aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13 entradas durante o dia. Já no M5, ele vai fazer igual de 3 a 5, no máximo 7, estourando. Entendeu? Então, essa é a diferença do scalp. Muito assertivo também. Pode usar os dois ao mesmo tempo. Usar o scalp em M1 e usar o outro setup de M5, já que um faz mais entrada do que o outro. Olha lá, o scalp só bate, pega a grana e vai embora. Dá para o CPL, dá para fazer aí na faixa de mais ou menos R$ 1.500, buscar uns 300, 400 por semana, tá? Num dia não, uma semana. Olha lá, já bateu, já foi, tá vendo? Muito, muito top. Aquele dia que toma alta, o mercado deu um velão enorme. Lembra que eu falei que toda vez que o mercado dá uma vela gigante, ele tende a corrigir um pouco. Então, ele veio cá e corrigiu aqui. Certamente, até o final do dia, ele vai ter que vir até aqui mais ou menos, a metade dessa vela aqui, que tem que corrigir. Aqui já foi de primeira, de primeira. No scalp, a vantagem é que você não está nem aí, se a vela é gigante, se a vela é, né? Você pega ela geralmente aqui no pavio, lá, já corrigiu os 30%, tá vendo? Que é obrigado a essa correção. Vai acontecer uma vez por semana, ou uma ou duas vezes, que dá uma vela muito fora do normal e o mercado não corrige. Por quê? Porque tem manipulação. Aí foi o mercado central, o Banco Central que interferiu, foi uma notícia muito grande, algo terremoto, mata não sei quantos, aí dá essas doideiras que no mercado não corrige. Mas, se o mercado estiver normal e der uma vela dessa, vai ter que corrigir no mínimo 30% dela. O mercado é obrigado a corrigir isso aí, tá? Não tem que querer, é obrigado. Então, tem gente que só opera essas velas elefante aí, do nada que aparece. O robô tem essa estratégia, você pode colocar e deixar, só quer pegar uma, duas entradas por dia, que só fica esperando essa vela gigante aparecer, mas demora pra caramba. Não é todo dia que acontece.
Beleza? Agora, como vocês já entenderam tudo, agora vamos para as dúvidas. Se tiver dúvida aí, pode perguntar. Aí eu vou explicar todas as dúvidas, explicar tudo sobre o robô. Ele tem várias, você pode calcular, por exemplo, os dias iniciais da operação. Vou deixar rodando aqui para nós ver o final depois. Posso colocar aqui, ó, eu quero operar do dia 5 ao dia 30, do dia 5 ao dia 20. Aí ele já calcula para não deixar. Tem gente que não gosta de operar final de mês, nem começo de mês. Aí ele pode colocar aqui. Pausa de análise. Isso aqui é importante, tá? Eu sempre deixo no 2. O que significa? Ele evitar entradas secundárias, uma atrás da outra. Tá? Entrou aqui, já entra na mesma vela, já pega outra entrada. Ele vai esperar, no mínimo, 2 velas para ele poder fazer uma outra entrada. Tá? Aí eu ponho essa pausa de análise, para não forçar e pegar aquela sequência uma atrás do outro. Habilitar a compra e venda. Se eu só quero comprar, eu só quero vender, cada um coloca. Controle do split, horários do trade, horário inicial, horário final e horário do reset. Tá? Esse tem um reset que ele limpa a memória do robô para ele não ficar pesado. Imagina se deixar um robô rodando 30 dias direto. Apesar que se ele não quiser, tem gente que quer acumular, ver quantas entradas fez durante o mês. Aí é só desabilitar o reset, tá? Por 0 hora ali, 0, aí desabilita, ele não vai resetar o robô. Fechar trades. Isso aqui é para quem opera Forex. Tem cara que fala assim, não, sexta-feira deu 5 horas da tarde, fecha tudo, com lucro, com perda, fecha. Não vou operar, não vou deixar aberto, não. Aí ele pode mandar fechar o trade e colocar o horário. Aí, quando dá sexta-feira, pode ver que só tem sexta-feira marcada aqui, não tem outros horários, outro dia. Ele põe sexta às 5 horas da tarde. Deu 5 horas da tarde, o robô fecha tudo que está em aberto. Tá? Ele não vai deixar nada rodando. Estabilizador, isso aqui é quando eu quero operar em sentido contrário, não toda hora. Exemplo, se eu tenho uma entrada de compra, eu espero, não vai poder fazer essas duas compras aqui. Por exemplo, eu comprei aqui, eu não posso comprar aqui agora. Eu tenho que esperar primeiro um sinal reverso. Primeiro a venda, aí depois eu posso entrar com a compra, depois com a venda. Eu não posso entrar com vocal. Compra, 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 compra. Não. Se eu peguei a primeira compra, ele só vai operar novamente venda. Aí, assim que der uma venda, aí ele pode habilitar a compra. Então, ele vai ficar só operando compra, venda. Ele não vai ficar operando com o mesmo sentido. E aí, você pode colocar também quantas vezes você quer. Por exemplo, eu quero só 3 vezes. Então, ele só pode pegar 3 compras e 3 vendas durante o dia. Entendeu? Isso aqui eu geralmente deixo desabilitado, mas tem gente que não, no mercado em M5 eu só quer 2 compras e 2 vendas. Aí quem vem habilita aqui só pega 2 compras e 2 vendas. Ou só uma compra e só uma venda. Aí vai pegar só uma compra e só uma venda. Vamos continuar aqui. Esse tempo de análise da estratégia, ele influencia em todas as estratégias do robô. Todas elas, tá? Aí como é que ele influencia? Eu estou operando em M1. Estou usando o scalp aqui em M1. Tá vendo? Está tudo em M1. Só que tem gente que cisma que eu posso estar operando em M1, mas eu queria que o meu setup estivesse analisando em M5 ou M15. Aí ele vem cá e altera, tá? Para M5 ou M15. Então ele opera em M1 com análise em M5. Tá? Tem muita gente que tem esse entendimento assim. Então ele vai e tem todas as análises, tá? Eu vou aproveitar agora, já vou mostrar aqui, ó. O robô operou o scalp a semana inteira, terminou dia 7. Mas hoje é 10, então vai ter mais entrada aí. Terminou dia 7, terça-feira, parou. Porque deve ter batido o take dele, R$ 150. Vamos fechar aqui então. E eu vou aproveitar e ensinar aqui dentro. Ó. Então eu tenho aqui, ó, quando eu clico aqui, eu tenho todas as opções. Ó. De 1 minuto até 1 mês. Tá? Se caso eu quiser habilitar isso. Operar a favor ou contra a tendência. A tendência nada mais é do que uma média, essa que eu posso falar para vocês, porque todo mundo opera tendência e sabe que é uma média móvel de 200. Então, nada mais é do que a média móvel de 200. Seria o mesmo que o robô vir aqui, inserir, só que você não vai ver isso inserido, uma média móvel de 200, exponencial. E aí ele vai fazer o seguinte, abaixo da média eu só vendo, acima da média eu só compro. Tá? Isso é a favor da tendência. Aí eu estaria marcada essa opção, favor da tendência. Tá?
Beleza? A favor da tendência. Se eu quero contra a tendência, é que eu quero que o mercado ele opere também contra a tendência. Então, ele está aqui embaixo, em vez de ele só comprar, vender, ele vai comprar. Tá? Isso, quando você coloca a favor da tendência, fica mais assertivo, porque você não está operando contra a tendência, porém vai dar menos entrada. Tá? Tipo assim, se nós pegar aqui em M1, diminuir bastante aqui, ou só diminuir rapidinho aqui para vocês entenderem. Eu vou tirar a grade, vou pôr o separador de período e vou diminuir. Então, período, aqui, ó. Ele teria essas operações aqui de compra que ele possa estar fazendo, ele não vai fazer, só fazer compra aqui, mas não vai fazer venda, tá vendo? Ó? Aqui ele ia fazer só venda, ele não ia fazer compra. Então, acaba que você deixa o robô com menos entrada. Tá? Ele vai pegar poucas entradas. Vai ficar mais assertivo, porque vocês observam que abaixo aqui, vocês iam pegar só essas entradas de venda aqui, tá? Se caso quiser operar com essa tendência aqui. Qualquer uma das estratégias junto com a tendência. Vela de força é aquele setup que eu havia avisado, que é sobre uma vela gigante que aparece do nada. E aí você colocaria o tamanho da vela que você quer analisar. Né? Você pega uma vela, por exemplo, baseada nessa grandona aqui. Aqui deu 150 pontos, 180. Então o cara colocaria aqui, ó, quer pegar velas a partir de 200 pontos. É claro que quem compra o robô na minha mão, eu ensino um método mais simples, que é fazer o próprio MT5 escolher qual é a melhor vela. Tá? Um M1, M5, M3, M15. O próprio MT5 seu vai falar para você, olha, durante o mês todo, aí eu analisei o mês inteiro, e a vela maior que aparece, as velas que mais aparecem, mais dá acerto nessa estratégia sua, é a vela de 250 pontos. Ele vai te informar isso para você automático. Ele vai analisar o mês inteiro e falar, toda vela de 250 pontos que está aparecendo, ela é mais assertiva. E em vez de você usar 70%, você pode usar só 50%, e vai ser mais assertivo. Então, ele vai analisar, vai te dar para você e você vai colocar aqui qual é a vela e qual é a porcentagem que está sendo mais assertiva durante o mês inteiro. Tá? Ele vai te dar isso aqui no automático, sem você fazer força nenhuma. O próprio MT5 vai te dar isso para você. E aí fica na reversão. Ele vai marcar toda vez que tem vela grande, o mercado é obrigado a reverter 30% ou 50%. Ó. Vocês podem pegar, você vai cansar de ver isso aí. A não ser que dê uma vela muito grande, mas com um pavio maior do que o corpo. Aí já era. Isso é sinal de reversão, o mercado cai. Aí não adianta, né? Por isso tem que ter o macete de entender a estratégia. Isso aí eu ensino na hora que vai comprar o robô. Ele tem essa estratégia que pode ser usada em ouro. No ouro é mais assertivo do que no próprio mini índice, Forex e também no mini índice. Ele tem essa estratégia, preço médio versus preço versus médio. Você escolhe qual o tamanho da vela, se ela é exponencial, a média móvel, se ela é exponencial, simples ou linear, qualquer um, você escolhe. Distância da entrada, tamanho da vela, vela de entrada de análise, vela de entrada de também de, são duas velas que ele analisa, seria mais ou menos pegar uma média móvel de 20 aqui, essa que eu vou ensinar, não tem problema. O que ele faz é simples, ele analisa a vela de 20, assim que o preço romper essa vela, ele espera ela romper quantos pontos que eu quero, no caso eu coloquei 5 pontos. Se ela fechar acima, não é só romper, ela tem que fechar acima e tiver 5 pontos da média, aí ele faz uma compra. Ela rompeu abaixo, está 5 pontos, aí ele faz uma venda. Então, ele vai fazer esse preço versus média móvel. Tem gente que usa 20, é a mais usada no mundo. Porém, pode usar 250, 100. Né? Tá? Só que ele analisa também a vela 1 e 2. Tá? Aí que vem um diferencial da minha estratégia, que eu não vou explicar isso aqui. Tá? Por que está analisando na vela 1 e na vela 2? Antes de fazer a entrada. Imagina que a entrada seja aqui, ó, a compra. Ele analisou essa vela e essa. O que ele analisou? Essa análise faz parte dessa minha estratégia. Infelizmente, isso aí eu não vou explicar o que ele analisou nelas, essas duas aqui, antes de fazer uma compra. Porque se ele fosse fazer uma venda aqui, ó, aqui, ele não faria venda. Tá? Ele, rompeu, deu 5 pontos, mas por que não entrou?
porque a vela 1 e 2 não corresponde à análise da segunda parte do robô. Tá? Ele vai analisar um negócio nelas aí e vai ver que ela não teria entrada de compra e de venda aí, não. Ele analisaria essa aqui, a entrada aqui, também não faria. Ah, aqui daria o IN, mas ele não faria a entrada aqui por causa dessas duas velas de prazo. Tá? Então, ele pegaria essa entrada com IN, pegaria essa com IN, tá? Pegaria essa, tá? Se a entrada for, vai ser aqui, mas não pegaria algumas outras aí que daria o IN, mas ele não pegaria. Essa ele não pegaria, e essa aqui também não pegaria, porque vai analisar nos arquivos atrás, antes da entrada dele, que é a vela 1 e 2. Ok? Essa pode ser usada também para operar ouro, forex, qualquer coisa. Ele aqui, a própria estratégia Taurus, pode ver que Taurus só está escrito Taurus. Ele não tem os indicadores que ele usa, porque eu não deixo ninguém ver o que ele está usando. Então, ele não tem nem o que é a configuração do indicador, nem nada. O Kelton é o Kelton normal, tá? Você pode habilitar para dentro ou para fora, que é aquele, enquanto ele desenha o Kelton, que é igual uma banda de bowling, para quem conhece o Kelton. Para dentro e para fora é assim, tocou aqui, ele entra comprando, para fora ele entra vendendo. Tá? É invertido. A mais assertiva é a para dentro. Para fora é muito raro acertar, isso aí eu ensino. E aqui as configurações do Kelton. Você configura no robô para ele pegar a configuração, a melhor configuração do Kelton para trabalhar. Tem as metas diárias, eu coloco lá, chegou em R$ 100 no dia, fecho com o robô. Aí tocou em 100, ele paga. Tem aqui, nessas metas aqui, ó, R$ 500. Na corretora Genial, por exemplo, tem aquele negócio, põe 500, mas eles não liberam os 500, só vai liberar 60%, então é 300. Então o valor alocado é 500, mas eu só tenho 300 para operar. Aí você põe, quer dizer, o robô está operando em cima dos 300. Aí você põe a meta de lucro, eu ganhei R$ 150 para, e a meta de perda, perdi R$ 100 para. E aqui também eu posso parar o robô pelo tanto de win, tanto de loss. Eu coloco aqui as 10 win, 3 loss. Aí vai parar. E tem a proteção de banca, que eu coloco aqui, para com 10% da banca. Se eu perder num dia, para. E se eu perder durante o mês todo, 50%, para também. Tá? Além disso, tem outra parada chamada breakpoint. Se eu colocar dos 500 pontos aqui, e ele estiver operando, e faz uma compra aqui. Aí faz aqui uma compra aqui e o mercado começa a cair. Se tocar nos 500 pontos, aqui 64, né? Se der 500 pontos, ele fecha todas as operações. É uma espécie de stop loss, que é um stop loss, só que sem traçar a linha. A corretora não sabe onde você está. Tá? Eu uso esse macete para esconder da corretora e dos outros robôs que detectam aonde você está parado ali. Eu boto aqui, por exemplo, põe 3.500 pontos de stop loss, eles vão ver minha linha a 3.500 pontos, mas eu venho aqui e coloco 250. Quando eu estou operando preço fixo, stop fixo. Aí o que acontece? Tocou 250, o robô para. Mas eles estão me vendo a 3.750. Então, os famosos papalosos, os caras não vai querer me pegar a 3.750. Então, eles deixam para lá, não vai ficar atrás do meu stop. Mas o robô está posicionado a 250. Só que ele não está traçando aquela linha para eles verem. Entendeu? Pontos aqui é o Black Heaven. Tem dois Black Heaven. Eu não gosto de Black Heaven. Black Heaven não funciona, tá? Eu já testei mais de 1.000 robôs para falar assim. Só funciona em vídeos parados. Por que vídeo parado? Porque os caras, quando vai mostrar Black Heaven, eles vão gravar um vídeo ou vai ficar um mês analisando um único dia que o Black Heaven funciona. Tá? E aí achou um único dia, aí vai gravar o vídeo para mostrar para vocês. Ó, a gente vai usar um Black Heaven aqui, ó. Sempre abaixo por exemplo, eu quero colocar a cada 100 pontos que o robô vai ganhando e vai colocando abaixo do pavio, por exemplo. Aqui daria o IN, aqui daria o IN, e aí você vai aumentando e vai parar aqui e você pega 400 pontos. Esse é o papo de aranha dos vendedores de curso. Porque, na verdade, quando o mercado está em movimento, não é assim que funciona, porque a vela, antes dela subir, ela dá uma descida, e aí bate no Black Heaven e fecha a operação. Tá? Então, eu não gosto de Black Heaven. Quando eu vou usar Black Heaven, eu só uso o Black Heaven de empate, porque tem dois, o de movimento e o de empate. O de empate é simples. Eu habilitando ele aqui, eu coloco o Black Heaven de empate de 100 pontos, por exemplo. Aí, quando eu pego meu stop, quer dizer, eu coloco aqui, eu vou fazer uma compra.
tá? Eu pego o meu stop e coloco aqui. Eu entrei aqui. E aí eu aviso o meu break-even que assim que eu atingir 100, e eu estou buscando 250, eu estou lá em cima. Assim que eu atingir 100 pontos de lucro, ele pega o meu break-even, o meu stop, que estava aqui embaixo, ele arrasta e põe no 0 a 0. Isso quer dizer o quê? Se subir até os meus 250 pontos, 300, maravilha, eu fiz swing. Mas se o mercado foi e voltou para me dar o loss, vai bater aqui, aí eu saio no 0 a 0. Eu pedi só a entrada. Eu não ganhei nem pedi nenhum centavo para a corretora. Entendeu? Então, aí eu gosto de usar o break-even empate. O de movimento não funciona e nunca vai funcionar. Tá? E quem quiser usar, tem ele também. Mas eu só gosto de usar o empate. E geralmente a gente usa isso somente quando não está usando preço médio. Tá? A gente está usando take fixo. Tá? O take e stop fixo. Aí a gente usa o break-even. Tem o martingale, como eu falei, pode fazer ele multiplicar por 2, aí começa com um lote, o outro vai 2, o outro vai 4, o outro vai 6. E se eu tomar 3 lotes, reseta e começa do 1 de novo. E aqui, no meu robô, ele tem um diferencial, que tem o valor inicial do volume, depois ele tem o take fixo e stop fixo. E no meio dele tem um trailing em movimento. Esse trailing em movimento é por ciclo, tá? É como que ele vai movimentar, quantos pontos ele vai movimentar o meu trade. E aqui embaixo ele tem o movimento do ciclo, que é do preço médio. A quantos pontos vai ficar traçando aquela linha para ele ir entrando. Tá? Aí eu ensino como usar o melhor para cada time. E depois vem os preços médios. Tá? Vai ter 31. Aí se eu falar assim, não, eu quero usar só 4, é só desabilitar e deixar usar só os 3 primeiros. Eu quero começar com 01, 02, 03. Você coloca do jeito que você quiser aqui e usa só a quantidade que você quiser. Aqui é o controle do painel administrativo, que é aquele painel para aparecer lá, se eu quero visível ou não. E vocês vão observar que o robô, tal, ele tem número de venda e número de compra, 1 e 2. Por quê? Porque, como eu falei, ele não é igual aos outros robôs, que quando está comprando, não pode vender, quando está vendendo, não pode comprar. O meu entra. Eles trabalham diferentes. É como se fossem 2 robôs ao mesmo tempo. Então, um pode estar comprando e o outro pode estar vendendo. Só que tem que estar com esses números um diferente do outro. Para ele localizar. Por exemplo, se ele estiver fazendo uma venda, ele está fazendo uma venda aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui o outro. Ele está fazendo uma venda aqui. Tá? Ele está sentando o dedo na venda e aí ele coloca. Está vendendo aqui. Vou até pôr uma setinha para ficar melhor. Aí está vendendo aqui. E aí o número dele é o número 1. Aí ele sabe que o vendas é 1. E aqui ele débita uma compra. E ele entra comprando. É o número 2. Isso quer dizer o quê? Se ele continuar aqui, ele vai fechar, quando estiver no lucro, apenas a venda. Porque a venda é o número 1. Então ele vai fechar só a venda. Ele vai pegar esse aqui e fechar. Esse aqui está fazendo ciclo, porque está tomando loja. Ele não fecha ele, porque ele é o número 2. Então ele vai ficar aberto ali. Se caso ele começar a subir, inverter, e esse aqui começar a tomar prejuízo, e aí tem compra e venda tudo misturado aqui no meio, para a gente é até confuso. Quem está comprando, quem está vendendo, quem está fazendo ciclo, você não vai ver, você vai ver um monte de linha. Mas ele só vai fechar o correspondente. Quando tiver o lucro do 2, ele fecha. Quando tiver o lucro do 1, ele fecha. Se os dois deu lucro ao mesmo tempo que bateu no preço ali comparado, ele fecha os dois ao mesmo tempo. Então ele pode trabalhar separadamente. Já era. Vocês vão entender melhor ainda? Ó, vamos pegar que é aqui para testar, que eu quero só mostrar a tela de otimização. A tela de otimização é esse aqui, por exemplo. Ó, ele tem que estar com isso aqui tudo habilitado, tá? Fator de lucro, retorno esperado, rebaixamento drawdown, fator de recuperação, índice Sharpe e outros filtros aqui. E o cara tem que aprender, entender o que significa isso aqui. Lá no grupo, lá no site aí da vida, nos vendedores de curso, ele só mostra lucro. Não, o lucro aqui é maior, o rebaixamento é menor. Beleza, é esse mesmo. Então, nós vamos usar esse aqui. Cara, não é assim que funciona. Não é porque o lucro é maior ou o rebaixamento é menor que é a melhor setup, não. Às vezes o robô cria aqui 10 mil setup diferentes, o cara vai no lucro e no menor rebaixamento. Nem sempre o menor rebaixamento é o melhor, porque você tem que saber qual foi o fator de lucro, qual foi o retorno alto esperado, qual que é o fator de recuperação, qual que é o índice Sharpe daquilo ali, para você calcular qual é o melhor setup para o seu robô. E isso você não vai aprender no web, não, que na web eles não ensinam, não.
Tanto que eu só ensino isso particular para quem compra o fonte ou licença vitalícia. Tá? Eu não ensino no negócio, porque isso aqui transforma qualquer robô ruim num robô muito top, muito assertivo. Beleza? Mais alguma dúvida? Tá? Isso aí eu vou ensinar tudo como fazer. E como criar um MQL5 sua, para vocês poderem estar mostrando a realidade do robô. Né? Eu vou ensinar vocês a entrar no site para vocês poderem passar o sinal dos seus robôs, para todo mundo poder analisar. Então, você tem um outro robôzinho meu, ele não opera final de semana, está tudo fechado. Ele está com 4.083 dólares agora na conta dele, ele está com 415 dólares de lucro, está com 11%. Mas é porque, na verdade, esse robô meu aqui, eu estou analisando em tempo real qual par que eu vou operar com ele. E aqui eu já vi que a partir do mês que vem eu só opero com Euro SD. Tá vendo? O Euro SD tá em lucros em tudo. O pior par dele operar é o SDCAD, que é o que está dando o maior prejuízo nele, que faz ele ter muito rebaixamento. Então, eu deixo 6 pares sendo testados para me escolher um. Então, no final, eu vou operar só com esse em modo alavancado, de 1.200 para 1.500, para recuperar os outros pares. E aí ele vai ter menor rebaixamento e vai ter uma taxa de lucro muito maior. Tá? E aí eu vou ensinar como que usa MQL5, tá? Analisar risco, histórico de entradas para analisar se o robô é mais assinante ou não, e isso em conta real. Eu faço em conta real para mostrar que é verdade, não tem nada montado. Mas quem quiser pode testar isso em conta demo. Alguma dúvida aí? Está acabando o tempo aqui dessa aula.